Chega um momento na vida de um homem que não vem com alarde ou drama, não se anuncia aos berros. Vem silenciosamente, quase educadamente, como um pensamento que você tenta ignorar. Você está sentado ao lado dela, talvez rindo, talvez conversando sobre coisas banais, talvez compartilhando um momento que deveria ser caloroso. E, no entanto, lá no fundo do seu peito algo parece errado. Não explosivo, não óbvio, simplesmente errado. Uma pressão, um peso, um sussurro que diz que não é assim que o amor deveria ser. No início você luta contra essa voz. Diz a si mesmo que está pensando demais. Culpa o estresse, traumas passados, experiências ruins. Convença-se de que é assim mesmo que os relacionamentos são. Descuidados ao escassez enfrentam difficult. Todo amor tem dor. E talvez isso seja verdade até certo ponto. Mas há uma diferença entre as dores do crescimento e a destruição lenta. Há uma diferença entre os desafios que te fortalecem e os padrões que te destroem silenciosamente pouco a pouco. O que ninguém te prepara é que uma conexão tóxica não se manifesta como caos. Muitas vezes ela se manifesta como intensidade, como uma química tão forte que te distrai do preço a pagar. Você não percebe o quanto está se encolhendo porque está ocupado demais tentando manter tudo em ordem. Você não vê o quanto está se curvando porque se convenceu de que ceder significa resistir. E, lenta e sutilmente, você para de confiar nos seus próprios instintos. Você começa a repassar as conversas na sua cabeça, não para entendê-las, mas para verificar se tem o direito de se sentir daquela maneira. Você questiona suas reações, minimiza seu desconforto, pede desculpas por coisas que não fez só para restaurar a paz. E um dia você percebe que não está mais em um relacionamento construído sobre respeito mútuo. Você está sobrevivendo em um ambiente emocional onde a sua paz é sempre o preço a pagar. Não se trata de culpá-la, não se trata de ódio, trata-se de autoconhecimento. Porque uma relação que lhe custa a clareza, a confiança e o senso de identidade não é amor, é ilusão. E a ilusão não acontece de uma vez, acontece lenta e silenciosamente, até que um dia você não reconheça mais o homem em que se tornou. Existem relacionamentos que te desafiam a crescer e existem relacionamentos que exigem que você desapareça. A diferença está em como você se sente consigo mesmo ao longo do tempo. Você se sente mais centrado, mais estável, mais você mesma. Ou se sente tenso, confuso e constantemente à flor da pele, como se estivesse caminhando por um campo minado emocional onde um passo em falso pode desencadear um conflito. Quando alguém constantemente faz você duvidar da sua memória, das suas intenções ou das suas reações emocionais, isso não é incompreensão, é controle. Quando sua experiência de vida é descartada, minimizada ou reescrita, você começa a se desconectar da sua própria realidade. E quando um homem perde a confiança na sua própria percepção, ele se torna fácil de controlar, fácil de manipular, fácil de manter preso. O amor não exige que você abandone sua bússola interna. Não exige que você ignore seu desconforto para manter outra pessoa confortável. Um parceiro saudável pode questionar seu comportamento, mas nunca fará você se sentir louco por ter sentimentos. Não o punirá por fazer perguntas. Não transformará a responsabilidade em um ataque pessoal. Preste atenção em quantas vezes você sente necessidade de se defender simplesmente por expressar uma preocupação. Preste atenção em quantas vezes seus limites são tratados como inconvenientes em vez de necessidades. Limites não são ameaças, são declarações de amor próprio. E quando alguém os ultrapassa repetidamente, zomba deles ou os reformula como controle, o que essa pessoa está realmente dizendo é que seu mundo interior não vale a pena ser protegido. Um homem sem limites não se torna mais amável, ele se torna mais explorável. Cada vez que você se cala para evitar conflitos, você ensina a outra pessoa que seu desconforto é administrável, que seus limites podem ser negociados. Com o tempo, isso não cria proximidade, cria ressentimento, e o ressentimento sempre vaza de alguma forma através da exaustão, da raiva, da insensibilidade. Outra verdade que a maioria dos homens evita é esta: quando a responsabilidade é sempre transferida para você, vocês não estão em uma parceria, estão em uma performance. Quando todo problema se torna culpa sua, quando todo erro dela é justificado por algo que você deixou de fazer, você está sendo treinado para carregar um peso emocional que nunca lhe pertenceu. A empatia se torna uma arma quando é explorada. A compaixão se transforma em uma coleira quando a culpa é usada para controlar o comportamento. Você começa a se desculpar não porque acredita estar errado, mas porque quer que a tensão cesse. Você assume a responsabilidade não para crescer, mas para sobreviver. E quanto mais você faz isso, menos espaço sobra para suas próprias necessidades. O tempo é outro indicador de verdades que os homens ignoram por muito tempo. A forma como alguém trata o seu tempo revela o quanto essa pessoa valoriza a sua vida. Atrasos frequentes, cancelamentos constantes, desculpas vagas, desaparecimentos sem explicação, isso não são acidentes. South Sinai. Eles dizem que a sua presença é opcional, o seu esforço é esperado, a sua disponibilidade é presumida.
Quando você reorganiza sua vida para estar presente e se depara com indiferença, você está sendo condicionado a aceitar menos. E se você aceitar menos por tempo suficiente, começará a acreditar que merece menos. Essa crença é perigosa. Porque, uma vez que um homem deixa de valorizar seu próprio tempo, os outros seguirão seu exemplo. O esforço é a pulsação silenciosa do amor. Não são os grandes gestos nem a intensidade, mas a constância. Quando o esforço se esvai e a indiferença toma o seu lugar, algo mudou. Quando a curiosidade desaparece. Quando o afeto se torna transactional. Quando a comunicação se torna mínima e dispersa. Essas não são fases para serem ignoradas. Um relacionamento não morre quando a paixão se acalma. Ele morre quando o cuidado acaba, quando a presença desaparece. Quando se esforçar parece optional. E quando você se vê sustentando toda a estrutura emocional enquanto a outra pessoa simplesmente ocupa espaço, vocês não estão mais construindo algo juntos. Você está mantendo algo sozinho. A constatação mais difícil para a maioria dos homens é esta: o amor não pode ser forçado a ressurgir por meio de sacrifícios. Você não conquista o esforço de alguém se doando mais. Você não reaviva uma conexão se diminuindo. Às vezes, a coisa mais respeitosa que um homem pode fazer é ir embora sem um desfecho, sem discursos finais, sem precisar ser compreendido. Porque a clareza não vem de explicações, ela vem de padrões. E padrões não mentem. Se estar com alguém constantemente lhe custa a paz, a confiança e o senso de direção, isso não é um desafio a ser superado, é um aviso a ser levado a sério. A solidão pode ser desconfortável, mas a autotraição é muito mais prejudicial. Permanecer em um relacionamento que te desgasta lhe tirará mais do que terminar com ele jamais tiraria. Só olhar a si mesmo não é abandono, é alinhamento. É o momento em que você decide que o amor não deve ser como uma guerra, que a conexão não deve exigir o apagamento de si mesmo e que a paz não é algo que se conquista com sofrimento. Você não nasceu para sobreviver ao amor, você nasceu para crescer dentro dele. E se o preço de ficar é se perder, então partir não é fraqueza, é a força reconquistando seu espaço. Depois de ver isso, não há como desver. E quando você escolhe a si mesmo, tudo muda não imediatamente, não facilmente, mas para sempre. Porque no momento em que um homem para de se trair, ele se torna inalcançável para tudo que depende do seu silêncio para sobreviver.